Números capítulo 10. Amém? Todo mundo achou? Só não acho. Só não. Amém? Todo mundo achou? Amém? Deuteronômio capítulo 10. Todo mundo achou? Amém. Versículo 1 ao 3, começa dizendo assim: Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Continuando do versículo 8 ao 9. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome, até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Amém? A arca da aliança, no Antigo Testamento, era o objeto mais sagrado que havia no tabernáculo. Como o próprio nome diz, ela simbolizava a aliança que Deus fez com o povo de Israel, e também simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. Das 12 tribos de Israel, havia uma em especial que foi separada para o sacerdócio e para conduzir a arca da aliança. Essa era a tribo de Levi. Amém? Amém. Como todo mundo aqui está careca de saber, como o povo de Israel saiu da terra do Egito e foi para o deserto, ali no deserto Deus fez uma aliança, fez um pacto com o povo de Israel. Um pacto que foi feito através do sangue de animais. E existia um símbolo desse pacto que todo mundo aqui sabe também, que era a arca da aliança. Ela simbolizava a aliança de Deus com o seu povo e também simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Das duas tribos de Israel, Deus separou um povo, Deus separou uma tribo para que ela cuidasse exclusivamente das coisas do tabernáculo. Deus separou uma tribo de Israel para que ela exclusivamente cuidasse da arca. Era a tribo de Levi. Esse povo Deus colocou para que levasse a arca da aliança sobre os seus ombros. E para onde o povo de Israel ia, o povo levita levava a arca da aliança. E através da arca da aliança o povo recebeu bênçãos, ganhou batalhas. E eu queria estar liberando essa palavra para vocês porque Deus colocou no meu coração algo sobre ombros santos. Amém? Chegou o homem. Deus estava falando comigo algo sobre ombros santos. Amém? Eu queria estar liberando essa palavra sobre vocês, que é uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. Eu senti de falar com vocês essa noite. Amém? E sobre essa palavra, ombros santos, eu queria estar liberando 3 pontos aqui para vocês. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto: ombros separados. Os levitas foram separados por Deus, porque quando o povo se rebelou contra o Senhor e adoraram um bezerro de ouro, Deus usou o povo levita para fazer justiça no meio do seu povo e puniu os idólatras, como está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Essa passagem ela fala de um momento na Bíblia que fala que Moisés estava no cume do monte e ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Deus falou: vai e desce agora, porque o povo de Israel está se corrompendo. O povo de Israel, ele obrigou Arão a que ele fizesse um bezerro de ouro. Então já desde aí a gente começa a ver a dureza do coração do povo de Israel, a rebeldia, que mesmo Deus tendo libertado o povo de Israel com mão forte, com produtos milagres, como a gente vê, abriu o mar vermelho, o povo se mostrou infiel a Deus. Eles acharam que Deus havia deixado ali para morrer no deserto e pediram a Arão que ele fizesse um bezerro de ouro. Moisés, quando chegou lá embaixo, viu a bagaça acontecendo, ele ficou muito indignado. Tão indignado que ele pegou as tábuas dos 10 mandamentos e quebrou no chão. E posteriormente aconteceu uma rebelião. E basicamente Moisés falou o seguinte: quem é do Senhor se junte a mim. O mais ele falou isso. E das 12 tribos de Israel houve uma, somente uma que eu fui chamado, se juntou
Moisés. Foi a tribo de Levi. E Moisés falou: pega a tua espada e ergue-a contra o teu amigo, contra o teu familiar e contra o teu vizinho. E aqui deixa bem claro que naquele dia mais de 3.000 homens caíram pelas espadas dos levitas. Essa passagem, Deus falou profundamente algo comigo, que pelo povo levita não ter se dobrado diante daquele bezerro de ouro, Deus os separou para que eles carregassem sobre os seus ombros a arca da aliança. No mesmo capítulo que Deus fala para Moisés: faça uma arca, Deus também fala: separe ombros, separe o povo. E esse povo é o povo levita. Deus separa o povo levita para carregar a arca da sua aliança, porque eu acredito assim, no meu espírito, que o povo levita foi fiel a Deus quando estava acontecendo aquela degradação, quando o povo se corrompeu no deserto. Quando Moisés convocou pessoas para conter a rebelião, os levitas foram a única tribo que ouviu o chamado, como eu falei para vocês aqui. Em consequência disso, vemos que no mesmo capítulo de Deuteronômios, onde Deus manda que a arca seja feita, Ele também disse para Moisés que separasse o povo. No mesmo capítulo, Deus separa os levitas para levar a arca sobre os seus ombros, como está no em Deuteronômios capítulo 10, versículo 8. Através disso, podemos entender que ter ombros separados, ombros santos, é um ato voluntário. Significa se manter limpo em meio a uma sociedade corrupta. Não se deixar influenciar pela multidão e manter-se santo. Amém? Então, qual é a primeira ideia que a gente pode ter de ombros santos? É não se dobrar diante dos bezerros de ouro. Amém? Diante dos bezerros de ouro desse século. Ter ombros santos significa não se deixar ser movido, ser levado pela multidão. Amém? Quais são os bezerros de ouro que a gente pode citar hoje? Poderia ser a prostituição, as drogas, o alcoolismo, tudo isso que tem apaixonado os jovens. Amém? E ter ombros santos é não se dobrar diante desses deuses de hoje. Amém? Como estão entendendo aqui? Amém. Amém? Prosseguindo aqui. Depois do acontecimento do bezerro de ouro, Moisés, que também era da tribo de Levi, subiu ao monte e intercedeu pelo povo, quando o Senhor quis destruir a nação de Israel e dar a sua herança para outra geração. E por causa da intercessão de Moisés, a nação de Israel foi poupada. Através de Moisés, vemos que ter ombros santos também significa manter-se na brecha. Galera, eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção agora, porque talvez eu esteja chegando em um dos pontos mais importantes da pregação. Amém? Ter ombros santos não só significa não se deixar levar-se pela multidão. Ter ombros santos não somente significa não se dobrar diante dos deuses estranhos, dos bezerros de ouro, mas ter ombros santos também significa manter-se na brecha. Amém? Moisés, quando ele chegou no cume do monte, ele começou a interceder pelo povo de Israel. Deus disse: eu vou destruir Israel e de ti farei uma nova nação, e meu anjo vai à tua frente. Ou seja, Deus estava revogando as promessas, as alianças que ele tinha com Israel, e ia dar para uma futura geração. Mas o que aconteceu? Moisés foi e intercedeu pelo povo. Moisés, que também era da tribo de Levi, intercedeu pelo povo. E por causa de Moisés, a nação de Israel foi poupada. Amém? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Manter-se na brecha. Ombros santos também significa manter-se na brecha. Amém? Nós estamos entendendo aqui? Amém. Amém? Nos nossos dias, vivemos sob a nova aliança de Deus com os homens, que foi feita através de Jesus Cristo. Como a palavra diz, nós somos o templo de Deus e nós devemos levar o Senhor aonde nós somos. Escola, casa, rua, empregos, amigos, familiares, etc. Assim como foi com os levitas, o Senhor procura nos dias de hoje pessoas que tenham ombros santos para levar a sua presença. Deus procura nos dias de hoje ombros de levitas em nosso meio. Ombros que não se deixam corromper pelos bezerros de ouro desse século. Ombros que escutam o chamado do Senhor. Ombros separados para levar a presença de Deus. Amém? Então a gente vê que não só naquele tempo, mas ainda nos dias de hoje, Deus ele procura um povo para que ele possa depositar a sua presença. Deus procura um povo a qual ele possa depositar o seu fardo, o seu evangelho, que para onde esse povo ou esse alguém vá, leve a sua presença com ele. Amém? Só que o que acontece quando os nossos ombros não são santos? O que acontece quando nossos ombros são impuros, nossos ombros são sujos? Amém? Eu vou dizer agora para vocês. Vindo agora para o segundo exemplo.
exemplo de ombros podres. Um dos maiores exemplos de ombros podres que há na Bíblia são Ofni e Finéias. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Samuel capítulo 2, versículo 12. Amém? Só já está na luta ali, não vai? Força já. Achou? Amém. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: Não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias exerciam um sacerdócio desrespeitoso, porquanto profanavam as ofertas que eram do Senhor. Quebravam princípios sagrados, tomando para si parte do sacrifício que era somente para Deus. Tomavam para si algo que era exclusivo de Deus. As Escrituras dizem que ele se envolveu com meretrizes, mesmo sabendo que era algo proibido pelas leis de Deus. Mesmo quando seu pai, o sumo sacerdote, os repreendia, eles o ignoravam. Por consequência, Deus os matou, usando o povo israelita, o povo filisteu, sobre eles. E por causa deles, a arca da aliança foi roubada do povo de Israel. Como está lá em 1 Samuel 4,17, não precisa ver. Diz assim: Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias, eles eram filhos do sumo sacerdote, eram da tribo de Levi, mas mesmo com essas patentes, a Bíblia fala que esses 2 irmãos exerciam um sacerdócio corrupto, um sacerdócio desrespeitoso com Deus. Só para a gente ter uma noção, como a gente acabou de ler aqui, quando um animal era para ser levado para ser sacrificado, seja pela expiação de pecado ou uma oferta de graças, a gordura ela era considerada a melhor parte do animal, a melhor parte do sacrifício. E quando o animal era sacrificado, a gordura ela era para ser queimada, e no sinal que ela era dada a Deus. Ou seja, a gente vê disso que a melhor parte do sacrifício devia ser dada a Deus. Ofni e Finéias não. Quando ia alguém sacrificar um animal no templo, a pessoa dizia: queime a gordura a Deus e o resto fica para você. Eles diziam: não, me dê a gordura ou vou tomar força. O que a gente vê por aí? Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes que tomavam para si aquilo que era devido de Deus. Eles tomavam para si a melhor parte do sacrifício e entregavam migalhas para Deus. E sem falar que eles quebravam um princípio, uma lei. Não somente sangue, mas a Bíblia também diz que a gordura era proibida para o consumo. E Ofni e Finéias, eles comiam, eles não se importavam com isso. A Bíblia fala que quando o sacrifício estava sendo queimado, estava sendo cozido lá, eles chegavam com um garfo, uma colher, enfiavam no caldeirão, e aquilo que puxava eles comiam. Não queriam saber se era carne ou gordura, eles comiam. Ou seja,
Eles eram um sacerdócio corrupto, desrespeitoso. Amém? E se a gente ler adiante, aí fala que era tão grande o pecado deles, era tão profundo, que a Bíblia deixa bem claro, Deus queria matá-los. Tão profundo. Daí a gente vê uma coisa perigosa. A pior coisa que um sacerdote pode querer fazer é querer carregar a arca da aliança com os ombros sujos. É querer exercer o sacerdócio com os ombros podres. Amém? A gente vê que posteriormente aconteceu uma guerra entre Israel e o povo filisteu. Eu acredito que foi Deus ali que levantou essa guerra para punir o Ofni e Finéias. A guerra estava tão dura que o Ofni e Finéias foram no tempo e tomaram a arca à força e levaram para a batalha. Resultado, morreram e a arca foi levada. E a Bíblia fala também que a notícia foi tão forte, essa notícia foi tão forte para o pai deles que ele estava sentado em uma cadeira em um lugar alto e ele acabou caindo e morrendo. Ou seja, ele morreu e toda a sua geração também. E Israel ficou sem a arca da presença de Deus. Se a gente ler também, a gente vai ver que naquele tempo Israel não tinha rei. E a Bíblia deixa bem claro, cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos, cada um fazia aquilo que queria. E Ofni e Finéias, a Bíblia não fala que eles intercediam pelo povo. Ou seja, a gente vê que Ofni e Finéias, eles representam um tipo de ombro que não se mantém na brecha. Ofni e Finéias representam ombros indignos de carregar a arca de Deus, ombros insensíveis ao Senhor, ombros que quebram princípios e desonram a Deus, e que fazem algo extremamente perigoso, brincam com o sacerdócio. Vemos através de Ofni e Finéias que Deus não permite que qualquer tipo de ombro carregue a sua presença. Por consequência de existirem ombros assim no nosso meio, a presença de Deus tem sido roubada. Infelizmente, Ofni e Finéias, eles representam ombros podres. Ofni e Finéias, eles representam um tipo de ombro que tomam para si algo que é de Deus. E infelizmente, esse tipo de ombro eu vejo se espalhando. Esse tipo de levita eu vejo infelizmente invadindo a noiva hoje. Eu conheço garotos que sobem em cima de um altar com a guitarra na mão, não para adorar a Deus, mas somente para esfregar na cara dos outros aquilo que sabem. Eu conheço bateristas que sobem em cima de um altar para tocar uma bateria, mas não para expressar a adoração, mas só para mostrar para as menininhas. Ou seja, eles tomam a glória que é devida para Deus, eles tomam algo que é somente de Deus. E por causa disso, Satanás tem conseguido lugar na igreja e a presença de Deus tem sido roubada. Satanás quer corromper o louvor, porque o louvor liberta. Satanás quer corromper a pregação, porque a pregação nos faz ouvir a palavra, nos faz entender aquilo que Deus quer nos dizer. E infelizmente, esse tipo de ombro de Ofni e Finéias tem se alastrado da igreja. Esse tipo de ombro de Ofni e Finéias que não intercede por um povo que está se corrompendo, por um povo que está morrendo. E sobre esse tipo de ombro, Deus não pode colocar a sua presença. Amém, galera? Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Eu queria ir agora para o terceiro e último ponto. Não vou me demorar muito aqui. Limpando os ombros sujos. Do contrário de Ofni e Finéias, Samuel foi um exemplo de ombros santos, ombros íntegros com Deus. Em um tempo onde o povo de Israel não fazia aquilo que estava na lei, mas fazia aquilo que queria, como está lá em Gênesis 21, capítulo 25. Em um tempo onde Israel estava corrompida pela idolatria, Samuel foi um homem que se manteve na brecha. Deus usou Samuel. Foi um homem que Deus pôde depositar a sua presença sobre os seus ombros. Deus usou Samuel para conduzir o povo ao arrependimento e a remover os deuses estranhos do meio de si. Sabe, galera, eu gosto demais da história de Samuel. Samuel, para mim, ele é um dos maiores exemplos de ombros santos, ombros íntegros com Deus, ombros que Deus pode colocar na sua presença. Samuel, ele não é diferente de Ofni e Finéias, ele cresceu na mesma realidade. Israel estava num tempo onde Israel estava prostituída com a idolatria. E Samuel também cresceu naquele contexto. Samuel, a gente sabe que ele foi levado desde cedo para o tabernáculo, para o templo. Mas olha o exemplo de sacerdote que ele viu, Ofni e Finéias. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que enquanto Ofni e Finéias eles tinham aquele sacerdócio corrupto diante de Deus, aquele sacerdócio podre,
Samuel crescia íntegro diante de Deus. Samuel crescia exercendo um sacerdócio santo. Amém? Tanto que desde pequeno Deus começou a revelar a Samuel coisas grandes, coisas que iriam acontecer. Samuel foi um rapaz que desde novo Deus pôde depositar a sua presença. Deus pôde depositar o seu Espírito sobre ele. Se a gente for ler, depois do acontecimento da morte de Ofni e Finéias, depois que a arca foi roubada, e ela passou um tempo pelas terras dos filisteus e acabou sendo trazida de volta sobre Israel, Israel ainda estava prostituída pela idolatria, pelos bezerros de ouro, pelos falsos deuses. Israel estava sendo afligida pelo povo filisteu. E houve um momento onde Israel se voltou a Deus e começou a clamar. Então, a Bíblia fala que Samuel chegou no meio da galera e falou assim para o pessoal. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Se a gente ler versículos posteriores, após essa purificação, após essa ação de arrependimento, Israel teve uma nova batalha contra o filisteu e ganhou essa batalha. Amém? E sem contar que, além de estar acontecendo durante o período da batalha, Samuel intercediu pelo povo. O que a gente pode ver? Uma semelhança entre Moisés e Samuel, pessoas que se colocam na brecha. Samuel ele representa um tipo de homem que Deus tem procurado na igreja hoje, ombros santos. Amém? Samuel é um exemplo de ombros santos que não importa o contexto em que se encontram, se mantêm limpos. Um exemplo de ombros santos que não tomam aquilo que é somente de Deus. Um exemplo de ombros santos que se mantém na brecha e intercedendo pelo povo. Por causa do legado de Samuel, a presença de Deus foi restituída. Amém? Nos dias de hoje, Deus tem procurado Samuéis no nosso meio. Deus tem procurado Samuéis, pessoas que não tomam para si algo que é dentro de Deus. Deus tem procurado nos dias de hoje Samuéis que não se dobrem diante dos deuses de hoje, diante dos bezerros de ouro dessa época. Amém, galera? E Deus ele quer tirar do nosso meio todo o ombro de Ofni e Finéias. Deus está procurando um ombro santo para que ele possa depositar a sua presença e o seu Espírito. Amém? Pois bem, depois dessa enrolação toda, finalmente eu quero chegar no ponto onde eu queria chegar. Diante dessas afirmações, a pergunta é essa: como estão os seus ombros? Será que Deus pode confiar sobre eles a sua presença para que seja levada? Será que Ele pode depositar nos seus ombros o seu precioso Espírito? Será que o Senhor pode encontrar aqui esta noite alguém que possa se colocar na brecha pelo povo de Palmeira? Deixa eu me fazer a pergunta. Diante dessas afirmações, a pergunta é essa: como estão os nossos ombros? Será que Deus pode confiar sobre eles a sua presença para que seja levada? Será que Ele pode depositar sobre os nossos ombros o seu Espírito Santo? Será que o Senhor pode encontrar aqui, nessa noite, alguém que Ele possa colocar na brecha pelo povo de Palmeirina? A Bíblia deixa bem claro que aquele tempo onde Ofni e Finéias cresceram, e Samuel também, era um tempo corrupto. Só que a gente vê a diferença entre Ofni e Finéias. Né, galera? Infelizmente, nos dias de hoje ainda existem os bezerros de ouro. Infelizmente, nos dias de hoje ainda existem os deuses estranhos. E Deus está procurando alguém que se mantenha na brecha. Deus está procurando alguém que Ele possa colocar sobre os seus ombros a sua presença, o seu fardo, para onde for, leve a sua presença. Eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo e respondesse para si mesmo: Deus pode usar os seus ombros? O que você tem levado sobre os seus ombros? Hoje, quando eu estava orando, eu senti Deus falando algo comigo. Se a gente não carrega a arca da aliança sobre os nossos ombros, a gente carrega coisas estranhas.
a gente carrega os bezerros de ouro. Quer saber qual é o tipo de honra que você tem dado a Deus? Olha para os frutos que você tem dado ao Senhor. Amém, jovens? Olha para os frutos que você tem dado ao Senhor. Infelizmente, a gente vê que ainda nos dias de hoje existem os deuses estranhos. É só a gente sair para fora. Jovens que não chegaram nem aos 18 anos já são homossexuais. Meninas que não chegaram nem aos 17 já são mães. Eu conheço garotos que não chegam nem aos 20 anos de idade, já são alcoólatras. E Deus está procurando pessoas que se mantenham na brecha. Gente, eu queria falar algo sério sobre Palmeirina. Algo sério. Existe um versículo que tem me assombrado nesses dias. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz o seguinte: e procurei entre eles alguém que se colocasse na brecha, porém a ninguém encontrei. E a gente for ver depois, Deus derrama a sua ira, Deus derrama a sua fúria santa, porque Ele não encontrou ninguém que se colocasse na brecha. E, infelizmente, Deus está procurando hoje pessoas que se colocam na brecha. Amém, gente? Só que aquela questão, nós não podemos mudar o mundo aí fora se primeiro não mudarmos o mundo dentro de nós. Dentro de nós. Sabe, gente, podem me chamar de extremista, podem me chamar de bruto, mas eu não posso dizer que está tudo bem quando olho para a gente. Eu não posso dizer que está mil maravilhas. Quer fazer um teste comigo? Olha para quem tu é hoje e pergunta quem tu era em Deus há 3 anos atrás. Quais têm sido os teus ombros? Quais têm sido os teus ombros? De Ofni e Finéias ou de Samuel? Deus está procurando pessoas que assim como eles que purificaram o povo de Israel naquele tempo, Deus está procurando pessoas a qual Ele coloca a sua presença e vai levar a sua presença, o seu evangelho às pessoas na rua. Deus está procurando pessoas que derrubem os altares de Baal nos dias de hoje, os bezerros de ouro. E a pergunta é: aonde estão esses ombros? Aonde estão os ombros santos? Eu tenho um grande medo sobre Palmeiras, sobre uma coisa. Deus fez promessas sobre esse lugar. Deus liberou profecias. Deus falou que sobre esse lugar Ele disse que aqui seria um celeiro de profetas, um celeiro de missionários. Deus falou que aqui Ele iria derramar de uma glória tão grande que pessoas viriam de fora para beber desse lugar. Pessoas viriam de lugares longe do país, lugares longe de outras nações, para beber daquilo que Deus ia derramar nesse lugar. E eu vejo aqui que Deus entregou ministérios poderosos, mas infelizmente eu vejo hoje alguns atrofiados. Por que, Vitor? Porque ainda existem bezerros de ouro, ainda existem pontos de Ofni e Finéias. E Deus está pedindo uma coisa: dai-me ombros santos. Dai-me ombros santos, dai-me ombros que subam no cume do monte e intercedam por esse povo. Dai-me ombros santos que conduzem esses jovens ao arrependimento. Dai-me ombros santos que eu possa depositar a minha presença, o meu fardo. Dai-me ombros santos que não tomem para si a glória que é devida a mim. Dai-me ombros santos que cumpram o sacerdócio santo. Deus está procurando essa noite ombros de Samuel. Eu tenho orado a Deus, não revoga as suas promessas que vocês são sobre o povo de Palmeirina. Eu tenho medo que o que aconteceu no deserto aconteça aqui. Que por causa do povo ter se corrompido, Deus querer remover as suas promessas para ter outra geração. O Manuel citou isso uma vez, que se nós não nos levantarmos para cumprir aquilo que Deus nos tem chamado para cumprir, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outro povo. Ele vai escolher outra geração. E eu não quero que isso aconteça. Daqui a alguns dias eu estou indo embora, mas eu não vou tirar a palavra do meu coração. Eu não vou tirar vocês do meu coração. Todos os dias vou orar por esse lugar. Não é porque eu odeio vocês, mas sim porque eu amo. Eu tenho feito uma oração a Deus. Eu tenho pedido a Deus para Ele vir. E se Ele tiver que quebrar alguns jovens aqui, que Ele quebre. Mas que Ele não deixe se perder o que Ele prometeu. Que Ele não deixe se perder aquilo que Ele liberou. Deus está clamando: dai-me ombros santos. Dai-me ombros santos.
ombros. Deus está procurando ombros que não se curvaram diante dos bezerros de ouro. Deus está procurando ombros que Ele possa colocar a sua presença, jovens. Então, respondam para mim essa noite. Eu não me coloco acima de vocês, eu me coloco igual a vocês. Quais têm sido os nossos ombros? Na rua, com nossos amigos, na sala de aula, no nosso trabalho. O meu maior medo não é de eu chegar ao matrimônio, o meu maior medo não é de eu ficar no anonimato, o meu maior medo é que tudo continuar do jeito que está. É eu voltar daqui a 2 anos e tudo está da mesma forma que está. As mesmas cadeiras vazias e os mesmos bezerros de ouro. Está na hora de nós limparmos os nossos ombros. Está na hora de nós tirarmos do nosso meio os nossos bezerros de ouro. E o que pode ser um bezerro de ouro? Uma mágoa, um desejo, um desespero por algo. Eu não sei, a resposta está dentro de você. Deus Ele não quer metade do teu coração, Ele quer por inteiro. Deus Ele quer resgatar algo nessa noite. Eu não sei porquê, mas eu senti de liberar essa palavra para vocês, galera. Eu senti de pregar isso para vocês. Eu só planejei como é que eu ia fazer. Como essa noite vai acabar, eu falei, Deus, você é livre. Mas Deus quer restaurar algo essa noite. Deus quer tirar do nosso meio Ofni e Finéias e colocar Samuel. Amém? Queria pedir que vocês fechassem os olhos agora. Pessoal, fechar nossos olhos. Amém? Oh Deus. Promulgar o Espírito, proclamar uma assembleia solene, congregar o povo e santificar a congregação, ajuntar os anciões e reunir os filhinhos, os que mandam, saiam o nome da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a liderança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizerem os povos, onde está o seu Deus? O resultado diz no versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Manuel leu o versículo esses dias, que eu quero que se cumpra aqui em nosso meio, eu quero que se cumpra no coração de cada um dessa noite. Ele leu uma passagem que diz o seguinte: convertam o seu sorriso em lágrimas e a sua alegria em tristeza. Nós temos que nos voltar ao Senhor, porque nada estava como deveria estar. Eu sinto que algo foi roubado, algo foi tirado. Está na hora de nos tocar mais uma vez essa noite. Está na hora de todo Deus estranho sendo movido de nosso meio. Deus está procurando ombros santos. Deus está procurando ombros agora que você depositar. Deus está procurando ombros agora que você colocar na sua presença. Deus Ele quer restaurar os sonhos que uma vez Ele prometeu a vocês. Deus quer restaurar ministérios aqui essa noite. E tudo depende de nós. Deus está clamando: dai-me ombros santos, dai-me ombros santos, dai-me ombros santos. Deus quer mover no nosso meio Ofni e Finéias e colocar sobre nós Samuel, ombros de Moisés que subia ao monte e clamava por esse povo. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha pelo povo de Pomerina. Que aqui não se cumpre, está em Ezequiel 22:30. Mas quando Deus falar para alguém no futuro, e procurei alguém que se colocasse na brecha pelo povo de Pomerina, que ele diga: eu encontrei Filipe,
os bezerros de ouro. Quais dizem os teus bezerros de ouro? Olhe para dentro de si mesmo, só você tem a resposta. Tire os bezerros de ouro do meio de si. Que nós vamos voltar a caminhar pelo Santo dos Santos mais uma vez. Que nós vamos ser mais uma vez uma porta de Deus para essa terra. E que Deus não escolha outra geração. Que Deus não escolha outros povos. Infelizmente, jovens, nós temos enfrentado dois bezerros de ouro. Se chama insensibilidade e preguiça. Deus tem derramado algo sobre esse lugar, mas nós não temos sentido porque nós estamos insensíveis, duros como pedra. E quando Ele fala conosco para fazermos algo, para nos tornarmos sensíveis, somos preguiçosos. Chega, está na hora de Deus remover todo o coração de pedra, mudar o coração de carne. Está na hora de nos rasgarmos diante de Deus mais uma vez. Dá em nome dos santos, dá em nome dos santos. Chorem os profetas, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Chorem os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Vem nessa noite. Vem em nome de Jesus, Pai. Vem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem nos quebrar essa noite. Se tiver que quebrar alguém, quebra, Pai. Mas não existe perder as suas promessas. Não existe perder a sua presença. Não existe perder aquilo que você disse nesse lugar. Que profetas há nesse lugar. Que eu esteja falando aqui com profetas, ministros do Senhor, evangelistas, pessoas que vão levar essa nação ao arrependimento, assim como o Samuel levou um dia a Israel, tirou do meio de si os deuses estranhos. Em nome de Jesus, Pai. Sabe viver e onde
alguém sobre essa noite e quebra, Pai, se necessário. Derrama algo sobre esse homem essa noite, Pai. Derrama da tua presença, Senhor. Libera algo sobre nós, Senhor. Nós precisamos chorar, nos voltar a Ti, em nome de Jesus. Remove os meus estranhos, remove os bezerros de ouro, Pai. Tudo aquilo que tem ocupado você no nosso coração e agora por terra, em nome de Jesus. Volta os olhos sobre Comerina, não remove nesses lugares as suas promessas, não remove nesses lugares, em nome de Jesus, aquilo que você prometeu, em nome de Jesus, remove nesse lugar, aquilo que você liberou sobre nós. Remove esse lugar, em nome de Jesus. Não necessita de graça de promessas,